Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde mental na gravidez. Como anda a sua saúde mental aí, você que quer ser mãe ou que está sendo, gerando, né? Está sendo já mamãe. Então fica aqui nesse podcast de hoje para você descobrir aí várias coisas durante a gestação. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Thalita Barnes. Ela que é doula e educadora perinatal pela Universidade Doula na Missão, aromaterapeuta, especialista em massagem para gestante. Quem não gosta de massagem, né? E estudante de psicologia. Também estou com a Carolina Arantes, hipnoterapeuta Omni, especialista em saúde mental materna. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, por falarmos, né, nesse assunto que é muito importante. E para a gente iniciar, gostaria aí que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. Pode começar você, Carol. Primeiro, obrigada, Nath, por ter convidado, né, estar aqui para falando de um assunto tão importante que envolve, né, a gestação, o ser humano em si, né. Eu sou a Carolina Arantes, eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses, o João Pedro, sou mãe solo. Eu tive uma gestação tardia, eu engravidei com 43 anos e passei por um processo muito difícil na minha gravidez emocional, que me acarretou uma depressão pós-parto, né? E aí foi aonde eu fui buscar a hipnoterapia para tratamento da minha depressão e consegui me libertar da depressão sem usar remédios. E aí comecei a estudar hipnoterapia, fiz curso de hipnokids, fiz curso de medicina germânica, fiz curso de especialização em traumas da medicina germânica, tudo para poder ser uma melhor mãe e também para ajudar outras mulheres a passar nesse processo de depressão com mais leveza. Então você escolheu aí, né, ser hipnoterapeuta por conta do seu processo, Carol? Sim, foi por conta do meu processo. Na verdade, eu descobri uma tarde que eu estava em casa passando por uma turbulência, tarde de choros de bebê, e eu já estava ali anestesiada com todo aquele processo. Já não sabia mais dar conta do que eu estava passando ali. Aí eu, assistindo um podcast do GeoJ, apareceu o Michael Arruda lá, que é meu mentor hoje, falando sobre a hipnoterapia, falando sobre, né, as causas, as doenças mentais. E aí, como eu sempre fui uma mulher ativa, sempre trabalhei, dona de mim, sabe? Não precisava de ninguém para me ajudar. Eu estava passando por um processo que eu não estava entendendo o meu corpo, eu não estava entendendo as minhas emoções. Aí eu acreditei que a hipnoterapia pudesse me ajudar e realmente me ajudou. E aí eu gostei tanto que daí eu passei a estudar para ajudar outras mulheres também. Que legal. Thalita, e você? Se apresente para o pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho, né? Como doula, gente, para quem não conhece, é um trabalho surpreendente, viu? Exato. Bom, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, falar desse tema. É um tema tão pouco falado hoje em dia, mas que é extremamente importante, porque a gente pensa muito no emocional daquela mãe no pós-parto, mas a gente pensa pouco durante a gestação. Então é importante a gente falar sobre isso. Eu sou a Thalita, eu sou doula, sou educadora perinatal, também sou aromaterapeuta e massagista aí, uma técnica especial para gestantes. Sou mãe da Luísa, de 9 anos, o Benício, quase 3 anos, aí já dá para completar. O meu atendimento na doulagem, ele é um atendimento que eu falo que ele é diferente, né? Eu não olho apenas o físico e o emocional daquela mulher, mas eu também olho o espiritual, onde eu me formei numa cosmovisão cristã. Então eu trago esse contexto também para o acompanhamento da gestação, o acompanhamento do parto daquela mulher, porque eu enxergo que faz toda a diferença, né? E vez ou outra ali eu tô encontrando mulheres que estão passando por situações muito difíceis e complicadas no emocional durante a gestação. Ô Thalita, e o que te fez, assim, escolher essa profissão ser doula, né? Porque, olha, eu acho que eu, Nath, não serviria. A gente nunca pode falar nunca, né? Mas acho que da hora que eu ver o sangue ali, aquela mulher, meu Deus, desesperada, como que é? O que te fez você escolher essa profissão? Eu sou do RH, né? Minha área, assim, eu me formei, batalhei bastante para conquistar e estava numa carreira ali seguindo para ser gerente de RH.
E isso, tive meu primeiro parto lá em 2016, eu já falava, poxa, eu tô deixando meus filhos em casa, né? Não quero isso. E eu gostava muito da doulagem. 2022 veio o Benício, eu falei, cara, não dá. Eu preciso pensar aqui o que eu vou fazer. E aí veio esse chamado. Eu falo que foi um chamado mesmo de Deus, a doulagem na minha vida, um direcionamento para que eu possa ajudar outras mulheres naquilo que eu vivi no primeiro parto da Luísa, né, que foi uma violência obstétrica, mas aí é tema para outro assunto, mas veio para ajudar, assim. Então, hoje eu atuo como doula e é maravilhoso. Também achei que eu ia ter medo de sangue, dessas coisas, mas não. E você é realizada nesse trabalho. Extremamente realizada, e eu posso estar com os meus filhos, né? Então, isso é maravilhoso. Sim. Carol, e para você? Como que é, como você, como hipnoterapeuta, né? Mas também como mãe, quais foram, assim, os problemas emocionais que você passou durante a sua gestação? E quais hoje, como hipnoterapeuta, que você vê que essa mulher também passa, né, na gestação? E como a hipnoterapia te ajudou e pode ajudar também essas mulheres? Nath, a mulher naturalmente ela já se cobra muito, né? E a partir do momento em que você tá gestando um serzinho, a sua autocobrança ela se multiplica, né? Assim, então existe muita autocobrança da mulher em dar conta de tudo. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Então tem um processo emocional muito desgastante, né? Falta de sono, baixa autoestima, né? E o pode acarretar até, inclusive, esses processos emocionais, ele pode acarretar no processo de parto uma distócia emocional da mulher. No momento, distócia emocional da mulher. Pouquíssimo falado, a gente não escuta falar. Eu só comecei a entender isso quando eu comecei a estudar, porque eu também tive filho, nunca ouvi falar. E a distócia emocional, ela se dá por todos os processos emocionais que a gente tem durante a nossa vida. Então, naquele momento que a mulher vai ter o filho, no momento do parto, que ela começa o trabalho de parto, que às vezes acontece é que quando ela vai para a maternidade, ela vai lá, tá com as contrações, chega lá, o processo ele para, ele volta, ele regride. Por quê? Porque as emoções começam a vir à tona e ela tem essa distorção emocional por coisas que tem guardado no subconsciente dela que ela nem imagina. Então, a gente escuta pouquíssimo falar sobre isso, e a hipnoterapia, ela ajuda nisso, né? Porque, assim, como a gente consegue identificar isso antes de iniciar o processo, né, de trabalho de parto, a gente consegue tratar, fazer com que ela se sinta mais tranquila, dormir melhor, né? Conseguir... mapear as emoções dela ali naquele momento, né? Sim. Então, a partir do momento em que ela consegue entender o sentimento dela naquele momento e dominar aquela situação, é onde ela consegue liberar todo o processo para poder ter as dilatações. E o que acontece quando a mulher não tem esse autoconhecimento é onde, naquele processo que ela está ali desesperada para poder fazer o bebê nascer, ela opta por uma cesárea, por medo. Né? Porque o medo, ele paralisa a gente. A gente Sim. entra no sistema de luta e fuga e ele paralisa a gente. Então, e aí, quando ela opta pela cesárea, aí vem um outro trauma, que é de você não ter conseguido fazer aquilo que você planejou, que era tão sonhada, né, parto normal. Então, a gente ajuda muito a mulher nisso, né, de conseguir ter esse conhecimento para que no momento em que ela precisa realmente usar a mente dela, ela consiga dominar as emoções e fazer aquilo que ela espera. Na hora, assim, que a mulher tá indo pro parto, ela pode fazer uma hipnoterapia? Sim, com certeza. A hipnoterapia ela pode ser usada para eliminar a analgesia. Tem mulheres que utilizam a hipnoterapia, ela é utilizada lá fora para fazer parto sem analgesia. As mulheres têm, inclusive cesárea, ela pode fazer cesárea utilizando a hipnose para poder não precisar da analgesia. E ela é super recomendada, né? Porque tem aquele ditado, né, popular, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso não é um ditado, é a verdade. É verdade. Todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E principalmente, né, nessa questão da hora do parto, como você falou. Exatamente. Quando a mãe não consegue ter um parto normal
como ela gostaria e vai pra cesárea, já nasce esse sentimento, né? Essa emoção. Por isso que eu passei a estudar muito sobre isso, Nath, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca, assim. E quando eu tive o João, o que a gente se preocupa? Fazer o enxoval, né? Pensar se realmente vai ser naquela maternidade. E a definição do parto é naquele momento em que você chega lá, se vai ter a dilatação ou não. Mas o que acontece muito da mulher perder dela não conseguir entrar num trabalho de parto ao ponto dela conseguir ter naturalmente, é esse processo emocional que faz com que ela tenha medo. Então, esse controle emocional ele é essencial para que ela consiga fazer o que ela planejou. Legal. Ô, Thalita, e para você, né, como atuação, né, de doula, o que te fez enxergar a importância da saúde mental na gravidez? Nossa, a saúde mental na gestação, ela faz total diferença. Assim, de todas as mulheres que eu acompanho, né, que eu escuto histórias, que compartilham a vivência comigo, eu vejo que como aquelas que estão emocionalmente mais estruturadas tendem a fluir melhor até mesmo no trabalho de parto, nas decisões que ela realiza durante a gestação. Isso que a Carol trouxe, né, de a questão emocional, ela impacta muito no parto, isso é muito verdade. Quando a mulher vem até mim e ela contrata os meus serviços, eu faço uma ficha de anamnese com ela. E uma das perguntas é, como está o seu emocional? Tem alguma questão aí que tá pegando ou que vai pegar? Porque o parto, ele traz à tona essas questões emocionais, né? E o que a Carol falou, ele trava. E isso aconteceu comigo no meu primeiro parto, né? Eu tinha algumas questões ali não bem resolvidas, principalmente com o hospital. Cheguei no hospital com dilatação total, travei. Demorou algumas horas mesmo com dilatação total. Porque emocional. Exato. Porque eu não me sentia ali acolhida, eu não me sentia segura naquele ambiente. Então, a doulagem, ela me trouxe esse olhar de que o emocional é importante. Hoje a gente fala muito assim, tem que fazer um pré-natal com obstetra, você tem que fazer fisioterapia pélvica, você precisa ter doula. A gente olha muito para essas questões, mas a gente olha pouco para um pré-natal emocional, que é extremamente importante, né? Então, trazer esse olhar para a mulher, assim, para mim é maravilhoso. E você vê, assim, percebe muito nas mães que te procuram essa distorção da saúde mental? Depende muito do contexto que essa mulher está inserida. Então, às vezes, assim, a gente pensa, uma gestação desejada vai estar tudo bem, essa mulher vai estar bem emocionalmente. Na verdade, não. Porque a gestação por si só, né, ela já traz aquele furacão de hormônios. Então, ela já traz um desequilíbrio ali natural, né? Vamos colocar assim. Então, a gente vê bastante, sim, essa diferença, né? Então, uma mulher que ela se prepara mais, que ela consegue se estruturar melhor emocionalmente, faz diferença, sim. Faz diferença, legal. Carol, e para você, na parte da terapia, o que diferencia a hipnose, né, das outras terapias tradicionais? O que você vê que diferencia de uma para outra? Bem, a hipnose, ela é um processo natural da nossa mente, né? Então, o que diferencia a hipnoterapia, que é uma hipnose clínica. Então, ela vai diretamente na causa raiz do trauma que aquela mulher está sofrendo, ou que ela sofreu e que ela nem imagina. Por isso que muitas vezes a gente pode ser questionada, como está esse emocional? Você fala, tô bem, mas você sente aquelas coisas que você nem sabe por quê, né? São coisas que estão guardadas no nosso subconsciente que a gente nem imagina. Nosso subconsciente é uma caixinha de segredos, surpresas ali, mas quando acessada com segurança e você consegue dar um olhar diferente para aquela situação que você passou, que a gente fala que a gente ressignifica aquela situação, né? E você só consegue acessar com a hipnose. Então, você consegue fazer a tratativa da causa raiz da ansiedade, da causa raiz da depressão. Porque as terapias convencionais, ela te ajuda a tratar a depressão. Né? Você vai lá, ela te ajuda a tratar a depressão, mas a causa que fez você adquirir a depressão, ela está guardada lá no teu subconsciente que somente com a hipnose você consegue acessar, né? Ou com repetições, muitas repetições, mas a hipnose a gente fala que ela é uma flecha certeira, ela vai direto ali no momento, causa raiz, então a gente consegue fazer aquele tratar aquela situação, e aí a mulher consegue ficar mais livre, mais, como fala? Mais tranquila. Mais tranquila. Mas assim, Carol, não pode, vamos supor, a mulher
vai lá, ela tá gestante e vai fazer uma hipnose. Não pode, não é como a palavra, atingir, seria isso? A gestação, o bebê, porque a gente fala, nossas emoções, ela passa todo, Sim, né, pro bebê. E na hipnose, como que é? Mas por isso que é uma condução segura, né? Uhum. Então, como é um tratamento natural da nossa mente, a hipnose você passa o dia a dia. Todos os dias você passa por hipnose. Quando você está assistindo um filme, você está ali inserida naquela cena, você está vendo aquela história, mesmo que seja de terror ou de romance, você chora, você sofre. Então, a hipnose é a mesma coisa, só que você vai estar vivendo uma vida, a sua vida, a vida real que você passou. Então, é seguro, você vai entrar naquela cena novamente e você vai ter um outro olhar para aquilo. Então, a gente guia a pessoa para ela entender de uma outra forma, que aquela situação que causou mal a ela pode entender de uma outra forma e ter um outro olhar dali para frente. Muitas causas que são guardadas no nosso subconsciente de infância, até mesmo ultra-interino, a gente consegue ressignificar para que ela, a partir do momento em que ele entra em estado de que ela precisa entrar no processo do parto dela, ali no trabalho de parto, não atrapalhe as memórias dela, que ela tenha só coisas positivas, consegue dominar as emoções dela e pensar em outras coisas. E até a criança, né? Você falando aí, eu lembrei de uma que eu fiz com a Jo, a hipnose. A Jo, todo mundo conhece, ela sempre vem aqui, minha hipnoterapeuta. E aí a gente foi, e eu lembrei de uma situação quando eu tava na barriga da minha mãe. Então. Acho que tá de uns 6 meses, né? Que veio, foi uns 6 meses. De abandono e rejeição. Tem uma cientista, que ela fez, uma cientista sueca, ela publicou um estudo e ela fala que a mulher, ela lembra do parto dela por mais de 40 anos, todos os dias da vida dela. Caramba! Ela lembra do parto dela todos os dias. Então, imagina, você ter uma lembrança de uma coisa que para você te traz uma angústia, né? Então, por isso que é tão importante a gente tratar da nossa saúde mental, para que a gente esteja bem, para que a gente tenha aquele momento feliz, para que a gente se lembre toda a nossa vida, né? Sim. Dali para frente, que foi um momento muito bom, para você não guardar coisas ruins daquele processo, né? Sim. Ô, Thalita, o que você pode falar, assim, em relação, você como doula, né? Dessa importância da mulher sempre ter aí um acompanhamento, você também como, né, estudante de psicologia, da mulher ela já procurar, essa procura, né? De um terapeuta, psicólogo, hipnoterapeuta, para ter uma saúde mental boa durante aí essa gestação, e eu acho que principalmente para mulheres que têm aí uma gestação indesejável, né? Que eu acho que fica um mental muito mais aflorado do que as outras mamães. Exato, fica mais latente ali, né? O que eu faço com todas as gestantes que chegam até mim a gente tem aulas de educação perinatal, né? E são abordados diversos temas, mas o primeiro tema que eu trabalho com elas é medos e ansiedades. É o primeiro, a gente precisa trabalhar como que tá aquela estrutura emocional e até para eu poder entender como que aquela mulher está chegando, né? O que ela está pensando da gestação, do que ela tem medo, quais são as ansiedades, e as ansiedades, assim, elas são aqueles eternos e se? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu não puder amamentar? E ela fica naquele se alimentando aquilo. Então eu consigo absorver aquilo dela e é nesse momento que essa mulher consegue se abrir. Ela consegue muitas vezes chorar ali naquela aula de educação perinatal. Ela consegue trazer à tona sentimentos que nem ela imaginava que ela tinha, né? Porque a gente traz ali muitas conversas e conversas profundas para tentar entender como que tá. Então, às vezes, assim, pode ser que ela não tenha medo do parto ou ansiedade do parto, mas é o segundo filho dela e ela não sabe como vai ser com o primeiro. Ela tem aquela famosa frase, será que eu vou amar como eu amei o primeiro? E a gente ama. Você é mãe de dois, né? Então você pode falar. Gente, não tem como explicar, porque a gente ama igual. Eu ainda consigo fugir, assim, porque eu tenho uma menina e um menino. Então, minha filha, que é mais velha, ela fala assim, mãe, quem você ama mais? Quem é seu filho preferido? Eu falo, você é minha filha preferida. A Vinícius é meu filho preferido. Então, por enquanto, eu tenho fuga. Mas eu consigo entender isso, então, na primeira aula. E eu tenho uma abertura ali com aquela mulher para poder indicar. Principalmente quando tá ali gritante, né? A situação. A gente fala, olha,
seria importante você iniciar uma terapia, ou se você já faz terapia, porque às vezes acontece, a mulher já faz terapia. É importante você abordar isso, né, com a pessoa que tá te acompanhando, que você traga esses sentimentos para essa pessoa. Então a gente consegue introduzir esse assunto. Porque, de novo, é um assunto que não é falado. As pessoas na lista de enxoval já tá difícil ter a doula, né? Dela pensar no parto. Imagina ela pensar no emocional. Ela não tá preocupada, porque são muitas outras questões que vêm na mente dela. E eu vejo muito também essa questão das redes sociais, né? Porque a gente posta tudo muito bonito ali. A gente posta o que a gente quer postar. Sim. Isso é literalmente. E às vezes a mulher, ela fica muito, nossa, mas por que de tal pessoa foi tão tranquila e o meu às vezes pode não ter sido, né? O que você vê em relação também a essa questão da rede social pra mulher aí que tá passando essa gestação? Não surtar. Primeiro, que tá na rede social, tudo mentira. Ninguém vai postar a realidade ali. A gente vai pegar o quê? Um trecho mais bonito do cenário e vai postar. Sim. Isso é fato, né? Mas parto, gente, parto é um negócio, assim, avassalador, né? A gestação é avassaladora, tudo. A maternidade é avassaladora. Então, a gente pega trechos e coloca ali da parte mais bonita. E às vezes acontece... da mulher achar que o parto dela vai ser exatamente igual aquele depoimento do parto que ela leu na internet. Maravilhoso e lindo, que as coisas vão acontecer daquela forma. E não vão. Porque você pode parir 10 vezes. Os seus 10 partos, as suas 10 gestações em questões emocionais, fisiológicas, elas vão ser totalmente diferentes. Na sua gestação, na sua gestação, foi diferente de uma para outra? A Luísa, quando eu engravidei dela... Não foi no momento que eu gostaria. Eu tinha acabado de casar. Tinha 7 meses de casada. Então, foi um baque, assim, gigantesco quando veio aquele positivo. Eu não conseguia acreditar. Então, eu fiquei os 3 primeiros meses da minha gestação negando aquele fato. Falei, não, imagina. Não tô grávida, isso não é possível. Isso vai resolver daqui a pouco. Então, eu ficava naquela luta interna. E hoje eu vejo, assim, que a Luísa veio no melhor momento da minha vida, né? Que ela, assim, ressignificou muitas coisas para mim. Já do Benício foi diferente. O do Benício foi uma gestação planejada. Eu não estava conseguindo engravidar, e aí eu já estava com uma questão de fazer bariátrica. Fiz bariátrica, não podia engravidar, e engravidei com 1 mês e meio de bariátrica. Então, assim, tive bastante medo por não saber como seria, mas era uma gestação desejada, né? Então, eu consegui também ressignificar isso no da Luísa. Não ficar com aquela questão, né, de, ai, nossa... Não queria, e ficar com aquele trauma. Então, você poder ressignificar isso é muito importante. Você teve ajuda. Eu tive ajuda, com certeza, gente. Terapia em dia. Ô, Carol, e pra você? O que você pode falar em relação ao que você vê também como terapeuta de mamães? Essa questão da rede social, né? Porque a gente, principalmente a mulher, a gente se compara muito, né? Nossa, autocobrança, né? É muito complicado, Nath. Assim, eu falo por mim, por exemplo. Eu fiz um curso, quando eu engravidei do João, eu morava sozinha, eu sou sozinha, né? Morava sozinha, eu fiz um curso de 0 a 100 dias, né? E achando que eu ia dar conta de tudo, né? Peguei o curso, fiz ali em 3 meses, falei, beleza, só isso aí, tá o script aqui, vou fazer tudo que tá no curso. Pleno engano, né? Porque assim, a criança nasceu, eu não sabia lidar, se estava com fome, se estava com frio, se era, se era cólica, e não parava de chorar, eu não dormia, né? Eu não conseguia entender, não conseguia fazer dormir, né? As mães colocando lá, e você apaga a luz, não sei o quê, que vai dormir, a hora do soninho, não sei o que lá. E eu não conseguia, então eu fiquei muito frustrada, Nath, assim, por isso que eu entrei em depressão. Porque quando você trabalha, você tem um processo, você, né, coloca ele em prática, vai lá, executa e dá tudo certo. Se não der, você tem um plano B. Agora, a criança, ela não te diz o que está sentindo, né? Você não consegue entender, você não consegue ter os sentimentos do que ela está passando ali naquela hora. E o curso, ele fala genérico, né? Ele diz assim, você fazendo isso vai dar certo. Então, eu me sentia super frustrada. E eu olhava na internet, eu via as outras mães, eu assistia vídeos, assistia os cursos, e eu não conseguia colocar em prática, eu me sentia totalmente, assim, burra, eu não conseguia, sabe, entender o que estava passando comigo,
por que eu não conseguia fazer aquilo que estava na internet. E você teve, a sua depressão foi antes ou foi pós-parto? Foi pós-parto. Assim, eu tive o João, depois de 2 meses eu já comecei a sentir todos os sintomas. Foi o meu médico que descobriu, quando eu só saí de casa 2 vezes para poder ir nas consultas com o ginecologista. E na segunda consulta, quando ele começou a conversar comigo, eu comecei a chorar no consultório. Ele falou, nossa, mas o que está acontecendo, né? Como que você tá? Foi que eu falei. Ele falou, nossa, você tá com uma depressão, isso é normal durante até os 3 meses, isso pode acontecer, então vou pedir para que você tome, me receitou um remedinho, vou pedir para você procurar uma psicóloga para ela te ajudar neste processo. Você tem quem te ajude? Eu falei, não, doutor. Você sempre foi sozinha? Sempre fui sozinha. E como que é para os seus desafios de ser mãe solo, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas mães que é solo e às vezes fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? O que você pode falar para as mulheres que estão nos assistindo? É muito desafiador, Nath, porque assim, foi uma baita surpresa para mim, né? Mas, assim, no começo eu tive uma negação, né, da gestação, porque eu não esperava. Eu já tinha 43 anos e eu tinha um diagnóstico que naturalmente eu não teria mais. Meu médico falou que se eu quisesse, teria que ser com inseminação artificial. Então, eu fui viver minha vida, achei que aquilo não ia acontecer mais. E quando aconteceu, eu estava totalmente despreparada, tanto emocionalmente, como financeiramente, como, né, estruturalmente. Então, quando aconteceu, eu não tive coragem de contar para ninguém, eu não contei no meu trabalho, eu não contei para minha família. Eu fiquei 4 meses só... aquilo guardado dentro de mim. Eu fiz meu filho sofrer demais emocionalmente, com os meus pensamentos, com os sentimentos, porque eu achava que aquilo, quando eu acordasse no outro dia, aquilo teria desaparecido, que não seria verdade, porque na verdade eu não queria no começo, né? Aí quando meu médico falou, olha, realmente você está grávida, aí eu comecei a aceitar e, né, começar a falar para as pessoas, falar para a família, falar no trabalho, e foi quando eu falei, bom, Deus me deu essa missão, eu vou ter que, né, vamos lá, mais uma vez, botar para quebrar e fazer. Só que a maternidade, gente, ela é totalmente diferente de tudo, assim, você só entende de fato, Nath, quando você passa. Na prática, né? Na prática mesmo. Não tem explicação, assim, de falar para você, o sentimento, eu passei a entender melhor a minha mãe, passei a entender melhor as minhas irmãs, e por tudo que eu passei, por todos os sentimentos que a gente começa a ter, do que a gente vê, e é inexplicável, a gente não consegue falar em palavras o que a gente começa a sentir, né? Então, só com ajuda mesmo para conseguir entender todos esses sentimentos. Igual tem uma médica que veio aqui, a doutora Anitta, é um turbilhão de emoção. E realmente, eu acho que é um turbilhão de emoção, né? É um turbilhão de emoção. E aí, emoção boa misturada com emoção ruim, você tá aí bem... Aí você pensa, tipo, né, eu acho que pensa assim, o que eu vou fazer agora, né? E agora tem um serzinho dentro de mim. E tem que dar conta, né? E sendo solo, você não tem não tem o que pensar. Você tem que fazer, tem que executar. Não dá pra você ficar pensando muito em querer ficar chorando, porque a criança não espera, ela tem fome, ela tem as necessidades, ela depende de você. Então, é bem puxado, assim. Então, só com ajuda mesmo, só com muito autoconhecimento para poder conseguir lidar com tudo isso. E hoje você tem um propósito, né? Com certeza. Que é muito bonito. Pela sua dor, o que você passou, com hoje certeza. você ajuda outras mães também. Porque quando a gente passa, né, a dor e a gente vê como é o tão solitário tudo isso, tem que ajudar outras pessoas, né? A gente tem que expandir essa benfeitoria para o mundo, né? É, legal. Ô, Thalita, você já pegou alguma mamãe solo em algum trabalho seu? Não solo, mas... não, minto, na verdade, sim. Eu peguei já solo e peguei uma mãe que ela engravidou ali numa tentativa de retorno com o parceiro. Caramba. Então, não deu certo e ela ficou bastante abalada durante a gestação por conta disso. E foi um atendimento bem desafiador, porque ela chegou para mim já com uma gestação bem avançada também. Sim. Então, ela já estava ali com 37 semanas. Caramba, então, a gente não tinha tempo ali de trabalhar aquele emocional, né? Então, foi tudo muito intenso e tudo muito rápido. Então, a gente precisa até tomar cuidado, porque às vezes a mãe solo, ou ela tá sem acompanhante, era o caso dessa mulher, porque ela não tinha outra pessoa, né? Ou ela vai com a irmã, com a mãe, alguém, mas às vezes ela acaba indo sozinha. E a gente precisa tomar cuidado para que a gente não assuma o papel do acompanhante. Porque também essa não é
a função da doula, né? Ela tá ali para dar um suporte emocional, físico, e a gente precisa ali equilibrar esses pratinhos, né? Para não invadir também um espaço que não é nosso. Sim. E é difícil, porque às vezes a gente se solidariza, né? A gente fala, meu Deus, porque ainda mais a mulher, né? Nós mulheres somos muito emocional, então eu acho que não tem como, né? Já acompanhei mulheres também que, assim, apesar de estar num relacionamento, né? O acompanhante, assim, ser bem distante. É isso que eu ia perguntar, porque assim, muitas vezes a mulher pode ter acompanhante, pode ter, né, o pai ali, pode ter uma rede de apoio muito grande, pode ter uma doula, pode ter uma terapeuta, mas por que que muitas vezes a mesma mulher tendo isso, ela se sente sozinho nessa parte aí da gestação e às vezes até do parto, né? Exato. É muito desafiador e eu pego muitas mulheres nesse contexto, às vezes ela tá ali, assim, padrão, né? Tá casada, às vezes até a segunda gestação, a primeira, desejou a gestação e mesmo assim ela se sente sozinha, ela não se sente acolhida, né? E isso é muito individual, porque a gestação ela tem aquele turbilhões, né? De emoções, então como a Carol falou, são emoções boas, são emoções não tão boas, né? E ela precisa administrar tudo aquilo e às vezes ela não tem com quem desabafar. Às vezes, assim, ela é a primeira da rede de amigas que tá engravidando, né? Ou as mães, as amigas, né? Estão ali tudo com criança pequena. E aí nem consegue também ajudar aquela mulher naquele período de gestação, porque elas estão vivendo fases diferentes. Então, eu percebo que, às vezes, ela não se sente acolhida, né? E esse acolhimento, né? Esse você ter alguém que vá te entender naquilo que você tá falando, e às vezes pode até não entender, mas, sabe, se propor a ter uma empatia, a ter uma escutativa daquela mulher faz toda a diferença. Você acha que falta um pouco disso nos profissionais na área ali da saúde? De ter uma escuta mais ativa? Gostaria de dizer que não, mas infelizmente sim. A gente vê casos absurdos, assim, né? Tantos casos que eu pego como profissional, como colegas de profissão, né? Às vezes compartilham alguma situação que aconteceu, de falta de empatia de profissional, principalmente quando a gente pensa em perda gestacional, né? Então, é um caso clássico, assim, a mulher teve uma perda gestacional, foi para o hospital, né? E ela fica no mesmo quarto que uma mãe que acabou de parir. Nossa. Isso é absurdo. Hoje tem um projeto de lei, né, em andamento para que isso seja evitado, mas, sim, acontece muito. Então, imagina o emocional dessa mulher. Eu acabei de perder o meu bebê, independentemente da idade gestacional que eu estava. E eu estou no quarto com uma mulher que está muito feliz porque o bebê dela acabou de nascer. E entra em depressão. Não tem como. Mulher entra. E você, o que você vê, fala em relação à saúde pública, tanto na parte, né, a pública e a paga? Porque ultimamente, vou falar, o pago também não tá nem igual, dessas coisas, né? Aqui no início da nossa conversa, eu falei assim que hoje a gente pensa muito em pré-natal obstétrico, né, em algumas questões, mas assim, a gente fala de uma pequena realidade, um pequeno recorte. Porque se a gente for olhar para a maioria, principalmente aquelas mulheres que estão no SUS, mal e mal elas conseguem ter um pré-natal de qualidade com obstetra. Quem dirá uma fisioterapeuta pélvica, uma doula, isso que eu ia um te acompanhamento perguntar. Psicológico. Sim, se a doula ou os acompanhantes pode estar com essa mulher mesmo sendo no hospital público. Pode, é um direito da mulher. Acompanhante é lei, é direito da mulher. E a doula, apesar de, né, nós termos aí algumas normas que auxiliam a mulher nessa questão de que sim, é direito dela ter uma doula, nós temos maternidades, principalmente do SUS, que não permite a entrada da doula. Então, quando a mulher chega, a gestante chega, a gente já ajuda ela, inclusive, nessa escolha. Né? Hoje a gente tem casas de parto pelo SUS aqui em São Paulo, que isso é maravilhoso. Né? A gente tem também maternidades aqui pelo SUS que aceitam a presença da doula. Então, a gente também auxilia a mulher a encontrar esse melhor lugar. Porque tem alguns que não aceitam. Então, se precisar, por exemplo, ser uma transferência da casa de parto X para a maternidade X, eu não vou entrar, porque aquela maternidade X não aceita a doula. Então, no caso de uma intercorrência, enfim. Então, é importante a mãe já procurar essa doula desde o início da gestação ou tem, assim, uma data? Tipo, eu vou procurar com 5 meses, 7 meses, 8 meses. Ou já no início já pode ter esse preparo?
Nath, o contrato mais cedo que eu fechei, a mulher tava de 4 semanas. Ela havia acabado de descobrir. E é maravilhoso, porque eu consigo trabalhar com essa mulher nas aulas de educação perinatal desde o início. Então, principalmente, né, quando a gente fala do emocional, ter essa mulher pertinho de mim ali, com 4 semanas, faz diferença. Tem alguns profissionais que não pegam mulheres. Ah, você tá com 4 semanas. Não, espera. 12 semanas a gente volta a conversar. E eu entendo totalmente diferente. Falo, você veio com 4 semanas, vamos com 4 semanas, a gente vai conversar com 4 semanas. Porque já é uma vida se formando ali e já tem coisas acontecendo com você. O seu emocional já tá sendo mexido, né? Então a gente precisa sim começar a trabalhar com essa mulher. E eu já tive gestantes com 38 semanas, chegando pra mim. 1 semana, o bebê nasceu. Então eu tive 1 semana, assim, com ela durante a gestação. E ela entrou em trabalho de parto, né? E não é raro isso acontecer. A maioria deixa assim, fala, quando chegar ali com 5, 6 meses, eu procuro a doula. Porque é quando ela começa a pensar em parto. E aí ela começa a entender que, opa, peraí, não é tão simples como o meu obstetra ela tá pintando o que é. Tipo, não, mas pra frente a gente fala de parto. Na verdade, não é. Sim. Ô, Carol, e pra você, assim, a questão da hipnoterapia, ela tem alguma contraindicação para essas mães ou não? Você acredita também que é importante ela começar aí ter esse acompanhamento no início? Como que é? Nenhuma contraindicação, Nath. Na verdade, é muito bom. Muito bem indicado. Muito bem indicada desde o começo. Porque aquilo que ela falou, né? Assim, a importância de ser desde o início. Porque, pensa no meu caso, a partir do momento que eu descobri a gravidez, eu entrei em surto, eu surtei, né? Então, quando você tem uma ajuda, um auxílio desde o começo, você conseguir fazer a sua reprogramação mental de todos os seus sentimentos, a partir do momento em que você teve a notícia da tua gravidez, da tua gestação, você consegue planejar a forma em que você vai ter o teu filho, né? Então, assim, quando você começa a doutrinar os teus sentimentos, você consegue fazer, retirar os traumas da frente, aquela tão sonhada gestação e tão sonhado parto normal é mais garantido de acontecer. Porque a gente consegue ressignificar muita coisa. Você vai conseguir entender todos os seus sentimentos, né? Se eu soubesse da hipnoterapia quando eu estava grávida, com certeza a minha gestação e o meu parto seriam totalmente diferentes, né? Porque a hipnose, a gente consegue reprogramar a nossa mente, você consegue entender, fazer com que os sentimentos, naquele momento que você está tendo aquela sensação de dor, ele seja amenizado, ele seja mais tranquilo, né? Você consegue diminuir a neuralgia para você não ter que tomar anestesia no processo do trabalho de parto. Então, é muito melhor, é muito mais tranquilo. E como que é para você trabalhar aí com mamães, com mulheres? Você sempre pega no início ou também as mulheres deixam para procurar você? Eu acho que na hora que descobre, né? Porque assim, quando a gente tem aquele estalo de que precisa de ajuda, né? Porque no começo a gente não acha que não, acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? A mulher, ela sempre acha que ela tem essa necessidade de fazer tudo sozinha, acha que tem que dar conta de tudo. Então é muito difícil assim a mulher falar, eu preciso de ajuda, né? Falar que precisa de ajuda desde o começo, que foi meu caso. Eu esperei até o último para entender que eu precisava passar por algum processo de ajuda. Então, quando chega, assim, já tá num estado geralmente bem, assim, já precisando mesmo passar por um processo de hipnoterapia para tratar alguma depressão. E aí, onde a gente vai tentar descobrir qual que é a causa daquela depressão. Geralmente na infância, né? Geralmente na infância. E aí, você fala assim... fala para as mulheres que estão nos assistindo a importância de procurar antes, né, para caso não ter nenhum sinal, né, de indícios de começo de depressão. O que você pode falar? Porque geralmente é o que a gente faz, né? A gente só deixa para procurar qualquer profissional quando a gente já tá indo ali, vamos dizer, pro poço, né? E qual a importância de ir antes, né? A importância é você se realmente programar a tua mente para aquilo que você se planeja, que é ter um parto natural. Hoje em dia a gente fala muito, a gente vê muito nas maternidades, eles sugerem muito a cesárea, né? Você chega na maternidade, você não está conseguindo fazer o seu trabalho de parto, eles já colocam você para cesárea. Então, a partir do momento em que você faz um tratamento com a hipnoterapia, você desde o começo já consegue fazer a sua programação mental para todo o processo. E quando você chegar até a maternidade, você já vai estar entendendo o teu corpo, já vai estar entendendo os teus sentimentos e vai conseguir dominar as sensações para
o momento certo da expulsão mesmo do teu filho e conseguir fazer o seu tão esperado parto natural, né? Porque você não vai entrar naquela pressão de que precisa ser uma cesárea, porque você vai conhecer seu corpo, você vai conhecer seus sentimentos e já vai ter tratado tudo aquilo que iria te atrapalhar a você ter aquele medo naquele momento. Sim. Ô, Carol, e para você hoje, qual que é o seu maior desafio em trabalhar com essas mulheres? Nath, eu acho que o maior desafio é a gente realmente falar dos nossos sentimentos de verdade, que é o que a gente estava falando das redes sociais, que a gente posta muita coisa legal, muita coisa boa, as pessoas costumam falar que o parto, né, a gestação é uma coisa linda, maravilhosa, que você vai se apaixonar pelo seu filho assim que ele nasce, né? Eu falo com propriedade, porque eu não senti isso quando meu filho nasceu, assim, de cara eu olhei pra ele, pra mim era uma criança esquisita, porque eu não conhecia ele, né, eu nunca tinha visto ele, então, assim, você falar de fato a realidade, você falar os seus sentimentos de verdade e você se entender que aquilo não acontece só com você, porque existe uma solidão hoje de informação, de que as pessoas falam só aquilo que elas querem falar, só os sentimentos bons, e muitas daquelas que sentem coisas, ansiedade, angústia, elas não falam, guarda para si, né, ficam guardando, e reprimindo, né, as emoções. Reprimindo as emoções, que é o que aconteceu comigo. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, eu achava que eu não tinha que falar do que eu estava sentindo, porque todo mundo conseguiu, por que eu não ia conseguir, né? E foi quando o meu corpo me parou, me travou, e eu tive uma depressão por conta de não ter falado dos meus sentimentos, de não ter expressado os meus sentimentos, e ficava só me comparando com aquelas pessoas que estavam dando tudo certo, que conseguia fazer tudo, e eu não conseguia fazer nada. Você se culpava muito? Demais, muito, muito. A culpa acho que é o primeiro de tudo, é a primeira coisa que vem por conta de muitos traumas que a gente tem guardado no nosso subconsciente. E o parto, por ele ser um processo totalmente emocional, quem comanda o nosso parto é o nosso subconsciente, é a parte subconsciente do nosso cérebro. Então, se você não tem o domínio da sua mente neste momento, é onde acarreta você não conseguir fazer o tão sonhado parto normal. Legal. Ô, Thalita, e para você? Qual o seu maior desafio com as mamães e também sendo doula aí na hora do parto? Deve ser muito lindo, ai, gente. Eu acho lindo, mas eu morro de medo. Não, é maravilhoso. Não tenha, Qual que é aí o seu desafio com essas mulheres e também, né, com o seu trabalho, sua profissão de doula, por ser pouco ainda conhecida, né? Exato. Olha, o maior desafio é hoje fazer com que aquela mulher, né, a gestante aí de primeira viagem, primeiro parto, entenda que não é tão simples quanto ela acha, mas também não é, né, o horror que pintam por aí, né? Ela não precisa ter medo, mas ela também não precisa achar que, não, imagina, essas coisas não vão acontecer comigo, só acontece com fulano e ciclano, né? E eles devem estar aumentando muito. Então, essa é a minha maior dificuldade. Quando vem uma gestante, assim, que já pariu, que já vivenciou aquilo, eu percebo que essa dificuldade, ela não existe, né? Ela já entende como é o sistema obstétrico, então ela já sabe que ela vai precisar ali lutar, de certa forma, para conquistar um parto natural, porque vão tentar ali conduzir ela para outros caminhos, né? Não só profissionais, mas a sociedade mesmo, né? Você vai conversar com alguém que você quer ter um parto normal, qual a primeira coisa que a pessoa vai falar? Ai, meu Deus, não faça isso! É horrível e tal. Porque as pessoas, elas têm a história do vizinho, do cachorro, do ciclano, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E sempre tem alguém para palpitar, né? Sempre tem alguém pra palpitar. Então, esse é o maior desafio, assim, hoje. Mas acompanhar os partos é maravilhoso. Maravilhoso. Sempre vale a pena. E pra você, qual é o seu maior desafio como uma mãe de 2, né? Como uma mãe de 2, eu acho que é administrar a vida. Administrar tudo, né? Então, hoje, para eu estar aqui, já é uma rotina que tem que começar lá às 8 horas da manhã. Então, a gente acorda, já começa a se organizar, já começa a organizar as crianças e avisar a irmã que eu tô indo levar as crianças para ficar com ela. Aí você tem que pensar como que vai ser para elas irem para a escola, se vão, se não vão para a escola. Então, a gente conseguir administrar essa rotina com 2 crianças é bem desafiador. Por mais que hoje eu tenha bastante tempo, né? O meu trabalho me dá essa autonomia, eu fico muito em casa com eles, mas por outro lado eu tenho aquilo lá, mas você tá em casa, não fazer nada. Não fazer nada, né? Então é isso, desafios. E pra você, Carol,
Qual é o seu maior desafio hoje, sendo mãe? Realmente acho que é a rotina, né? A gente conseguir ter tempo para driblar todos os, né, todos os copos, a gente conseguir fazer tudo que a gente quer fazer e ainda ser mãe, né? Conseguir dar atenção, tá ali presente. Uma coisa que a gente tem muita culpa de ver o filho crescer e não tá ali no momento em que ele tá fazendo as coisinhas dele, tá dando os primeiros passinhos. Então, é um misto de você querer lidar com as emoções de você ajudar o mundo, né? Ajudar outras pessoas, estar disposta, estar disponível para fazer outras coisas e também estar junto com o teu filho, né? Porque passa rápido, né? A gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é conseguir fazer essa logística de tempo para estar em todos os lugares. Legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer também a Thaís Balmino, da empresa Marte, uma empresa de viagens em turismo somente para mulheres, né? Eu falo que ela é focada em mulheres com viagens com propósito. Também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, a Kellen que faz as nossas sandálias, as havaianas, eu falo, havaianas de luxo. A gente sai de havaiana, mas sai do luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Marte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Marte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Marte é viver experiências que transformam a sua vida. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para as mulheres que estão nos assistindo e também deixassem a rede social de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês, né? Ah, eu quero passar por uma hipnose, quero passar também, tô aí tentando, ou já é mamãe, quer tentar, né, fazer esse acompanhamento com a Thalita também de doula, ou outros, né, outras coisas também. Bem, a minha mensagem é que para que elas procurem realmente, né, ajuda, que não passem por isso sozinha. A solidão é muito ruim, né? Você ter todos esses sentimentos, você não saber lidar com seus sentimentos. E sim, é muito bom a gente fazer a terapia para a gente entender e
conquistar o tão sonhado parto normal que a gente quer, né? E não levar mais essa frustração para a vida, né? Sim. E é tão importante fazer terapia. Eu me lembrei de uma coisa agora, Nath, que você falou que fez constelação, que o Sim. Bert Helling, ele fala que o parto, ele influencia no sucesso da pessoa, né, no futuro, né, do adulto, né, então o quão é importante a gente ter a nossa saúde mental em dia na hora do nosso parto, para poder a gente garantir um futuro melhor para o nosso filho, né, Sim. então é muito importante. Tanto no parto como na gestação, sim, né, sim. Na gestação, durante a gestação, pós-parto, na infância principalmente, para quem entende, né, da constelação familiar, aí é muito profundo, que a hipnose também ajuda muito. Sim. Então, quando você tem esse conhecimento, a hipnose, filho, você vai longe. Thalita, deixa também aí sua mensagem. Falou, seu Instagram? Meu Instagram é Carolina Arantes Oficial, no Instagram, né, e tem o site Carolina Hipnoterapeuta. Tá bom, Carol, obrigada. Thalita, deixa aí sua mensagem para as mamães, futuras mamães, seu Instagram também. Bom, eu compartilho, né, do que a Carol trouxe, de busquem ajuda. Não espere chegar, assim, no momento crítico, sabe? Das coisas estarem bem difíceis para que você entenda que é importante uma terapia, que é importante você ter um profissional ali te acompanhando. Sim. Eu falo assim, desde o positivo, descobriu o positivo, é desejada, não é desejada, tenha um terapeuta, tenha pessoas, né, ao teu lado que vão te ajudar a passar por esse processo, e uma doula, né? E assim, a doula, ela além de cuidar dessa questão emocional também, a gente cuida para que a mulher possa vivenciar um parto, né, sobrenatural, assim, um parto de fato tranquilo, um parto que ela não traga traumas para depois, mesmo que seja necessário uma cesárea. O papel Sim. da doula é ajudar a mulher também a ressignificar aquilo e entender o porquê foi necessário uma cesárea. Legal. O meu Instagram é doula Thalita Barnes, Thalita sem H, normal. E é isso, gente, um prazer estar aqui. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast para a gente falar, né, sobre esse tema. Espero que voltem no Natcast. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.